volta, mais um videozinho aqui no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre as curvaturas e como escolher o tamanho certo para fazer a extensão de cílios nas suas clientes. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative a notificação para que você receba todos os dias os materiais de extensão de cílios. Eu me propus esse mês a fazer um material novo por dia, então serão 30 dias de conteúdo de extensão de cílios para vocês aqui no canal. Resolvi fazer isso porque eu não tinha assim não tenho na verdade tanta habilidade em fazer vídeos, né, e estar aqui diante de vocês com frequência, então eu decidi fazer esse desafio para mim, porque aquilo que a gente faz com frequência, aquilo que a gente torna uma rotina, acaba se tornando mais fácil para a gente, mais natural. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai se tornar. E já antecipo que isso também é para extensão de cílios, tá? Quanto mais você treinar, quanto mais você se colocar ali na frente de fazer aquilo, mais prática você vai ter, mais segurança você vai adquirir. Então, já fica a primeira dica para vocês no vídeo de hoje. Mas vamos lá falar sobre extensão de cílios? Hoje, então, nós vamos falar sobre as curvaturas, as principais curvaturas que a gente tem em extensão de cílios. No Brasil, o que a gente acha mais fácil é a curvatura. Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Curvatura C, curvatura CC e a curvatura D, tá? Então, são as curvaturas mais tradicionais. A gente tem outras no mercado, tá? Por exemplo, a LD, a B, a J, são curvaturas diferentes. Não são tão tradicionais aqui no Brasil, as pessoas ainda têm um pouco de receio em lidar com essas curvaturas, mas eu confesso que eu amo bastante. Por exemplo, a curvatura LD, que é essa aqui, ó, a curvatura L, LD ou LC, tá? Ela tem uma base reta, aqui igual eu tô passando, ó, e no meio do fio ele sobe a curvatura. Então, a gente consegue acoplar esse fio melhor no olho da cliente e eu particularmente acho que fica um visual perfeito no olho da cliente. Eu, Cláudia, não gosto muito de extensão de cílios muito curvada, que eu sei que algumas pessoas acham que quanto mais curvado, mais bonito fica, mais marcado fica. Mas em alguns casos, quanto mais curvado for os cílios, mais vai desvalorizar o olhar da cliente. Então, em muitos casos, a maioria dos casos, clientes que chegam até o meu estúdio, quanto menos curvado for os cílios, melhor mais bonito vai ficar, tá? Mas a gente vai ter uma aula sobre visagismo e eu vou explicar para vocês melhor a função da curvatura em cada um dos formatos de olhos, para que vocês entendam melhor como isso vai funcionar no seu dia a dia de trabalho, tá? Então lá, qual que é a diferença da curvatura C, CC para D? A curvatura C, ela é uma curvatura mais coringa. Ela é um fio um pouquinho mais retinho. Ela é curvada, obviamente, mas ele é um fio mais retinho. Então, ó, vai marcar o olhar da sua cliente, mas ele ainda vai manter lá a naturalidade. Não vai ficar aquela coisa muito densa, muito marcada. Igual tá aqui no desenho, tá? Essa foto eu tirei do material da Rastelli, tá? Da marca Rastelli. Então, ó, você consegue ver aqui, por exemplo, ó, que ele é mais retinho, aqui no cantinho do olho, ó. Ele é um fio mais reto. Ele é reto na base e depois ele curva só lá na pontinha, tá? Ele é um fio que ele é coringa, você consegue trabalhar na dúvida, use o C que você vai conseguir trabalhar com qualquer cliente, tá? Depois a gente tem o fio CC, que ele é um fio um pouquinho mais curvado, ele é 1 milímetro mais curvado que a curvatura C. Então o C ele tende a puxar um pouquinho mais para cima. O CC ele vai entrar um pouquinho mais, então ele é 1 milímetro mais curvado do que a curvatura C, tá? A curvatura CC é uma curvatura até que relativamente nova. Ela foi desenvolvida mais para o pessoal aqui da América Latina, que a gente gosta de uns cílios mais curvados, porque antigamente era só C e D, não tinha um intermediário. Então, ou era reto ou era muito curvado, não tinha um intermediário ali no meio, né? Então, agora a gente tem o CC, que ele é um intermediário. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma composição, a mistura de curvaturas, se a gente fizesse do C para o D, ia dar um desnível muito grande ali, a extensão acabava ficando muito feia. Hoje a gente consegue fazer uma mescla de curvaturas, deixando a extensão de cílios perfeita, porque uma curvatura, como tem a diferença de 1 milímetro para o outro, é como se uma entrasse na outra hora que você faz a extensão de cílios. Então, se você quiser mesclar curvatura, lembre-se sempre disso. Como a diferença é de 1 milímetro de uma curvatura para o outro, use sempre intercalando de uma para o outro. Então, C, CC e D na última camada, porque vai ficar uma composição mais bonita. Mas calma,
Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, fica tranquila que a gente vai ter um vídeo só sobre isso. Eu vou ensinar para vocês fazer essa composição e essa mescla de curvaturas, tá bom? Para que vocês não fiquem preocupadas agora, que a gente vai ter um material sobre isso. E a curvatura D é um cílios muito curvado, ele é como se fosse um conezinho mesmo, ele é muito, um caracolzinho, muito curvado, tá? Eu sei que toda cliente chega para você, vai falar assim, eu quero cílios mais curvado que você tem. Mas o cílio mais curvado que você tem é a curvatura D. A curvatura D você vai usar em raros casos, tá? Então, são pouquíssimas as pessoas que a gente consegue usar uma curvatura D e valorizar o olhar da cliente. Então, por exemplo, aquela cliente que tem um olhar, por exemplo, eu, que eu tenho um olho, deixa eu tirar aqui o óculos. Eu tenho o olho mais fechadinho. Como eu sou míope, eu fico muito com o olho fechadinho e eu tenho essa pálpebra, essa região do olho, mais gordinho. Se eu coloco um fio D, em vez de eu abrir o meu olhar, valorizar o meu olhar, eu vou fechar ainda mais. Então, eu que já tenho o olho fechado, eu vou ficar com o olho mais fechado ainda, tá? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter na hora de avaliar a curvatura que coloca na sua cliente. Então, se você quer abrir o olho da sua cliente, você nunca vai colocar uma curvatura D. Você vai colocar uma curvatura C, uma curvatura CC, e o contrário, às vezes você quer fechar o olho da cliente, aí sim caberia a gente fazer uma mescla com a curvatura D, tá? A curvatura D, eu, Cláudia Fagundes, eu nunca faço uma extensão de cílios 100% na curvatura D, tá? Eu sempre mesclo o CC com o D, ou até todo, C, CC, para chegar no D e dar aquele efeito que eu quero ao olhar da minha cliente, tá? Mas o D, tem um pouco de cuidado em fazer uso dele, porque ele acaba não valorizando tanto assim o olhar da cliente, tá? Então, a curvatura, essas aqui são as curvaturas tradicionais para fio a fio e para volume russo. Depois, para volume russo, a gente tem as curvaturas L, como eu falei para vocês, que tem aqui a curvatura L, depois tem a curvatura LD, LC, né, outros tipos de curvatura. Eles são fios que a gente encontra no mercado, mais fios para a técnica de volume russo. Eu, particularmente, amo. Eu acho que fica um resultado muito bonito, gosto muito dele. Fica um resultado, uns cílios mais... Eu acho que fica um resultado mais delicado e eu gosto desse efeito, né? Então, eu particularmente amo essa curvatura. Acho até que deviam produzir, se não produziram, deviam produzir o fio para técnica fio a fio. Eu não achei ainda fio a fio, o fio para a técnica fio a fio na curvatura L, LC ou LD, mas eu confesso que eu gosto bastante. A curvatura U é uma curvatura que a gente nem acha no Brasil, nunca achei aqui no Brasil para comprar, e mesmo que achasse também não ia comprar, né? Por quê? O U, ele é uma curvatura mais curvada que o D. Então, se o D, aqui no Brasil, a gente já tem dificuldade em usar por ficar um fio muito marcado, o U, misericórdia, ele vai sumir o olho da cliente mesmo, tá? Então, não é uma curvatura que acaba sendo interessante pra gente, tá? Então, foquem nisso aqui, ó. O que você vai achar nas lojas tradicionais de materiais de extensão de cílios, curvatura C, CC e curvatura D. Os fios, o fio coringa, se você não sabe o que comprar, compre a curvatura C que você vai usar em todas as suas clientes. Conforme você for criando habilidades e tiver mais segura em fazer outros tipos de serviço, outros tipos de extensão, aí você começa a fazer a mescla com a C e com a curvatura, com a CC e com a curvatura D, tá? Mas a princípio, tá começando agora, foca nisso aqui, ó. Aprende a fazer uma extensão de cílios perfeitinho com a curvatura C. Quando você tiver prática, aí você vai aprender a fazer uma infinidade de outros tipos de extensões, deixando um resultado diferente na extensão com uma mescla de outras curvaturas, tá bom? Em relação aos tamanhos, não tem segredo também, né? Tamanho de fio. A gente tem desde o pequenininho até o fio maiorzinho. A diferença de um fio para o outro é em milímetros, tá? Então, é 1 milímetro de diferença para o outro. Então, é 5 milímetros, 6 milímetros. Então, vai dar aqui, ó, 1 milímetro de diferença. Se eu passar uma reguinha aqui, é exatamente isso que vai dar, tá? Então, o 6 é 1 milímetro menor que o 7, que é 1 milímetro menor que o 8, e assim por diante, tá? Aqui no Brasil, a gente acha mais fácil comprar os fios do 8 até o fio 14, tá? O fio 15 e o fio 16 não são tão tradicionais e também não aconselho vocês a fazerem uso dele, porque eles são muito grandes, tá? A média da brasileira, o máximo que a gente chega até o fio 14, ele já é gigante, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando vai fazer uma composição
uma extensão de cílios no olho da sua cliente, para não colocar uns cílios muito mais pesados do que o cílios natural dela comporta, tá? O que você vai usar muito. Ai, Cláudia, eu vou comprar meus produtos, não sei o que eu compro. Tô começando agora, não sei o que eu vou usar. Compre primeiro uma caixinha mix, que vem todas as numerações, então vai vir a caixinha, na caixinha mix vai vir 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Usou essa caixinha, você vai começar já a entender qual é o tipo de número que sai mais do que outro, tá? Mas já antecipo para você que você vai usar muito o que mais vai sair, número 10, número 11 e número 12, tá? O número 9 e o número 8 você vai usar bastante também, mas como é cantinho, mais você vai usar mais no canto interno do olho da cliente, você acaba não utilizando uma quantidade tão grande. Você vai usar em praticamente todas as clientes, mas uma quantidade pequenininha, porque a gente acaba usando mais para fazer o canto interno do olho da cliente. O 10, o 11, o 12, a gente acaba usando para toda a extensão do olho da cliente, né? Então a gente acaba usando uma quantidade muito maior, tá? Então o que mais vai sair provavelmente é o que sai mais aqui para mim e provavelmente é o que vai sair mais para vocês. 10, 11 e 12. E mesmo assim o 12 vai ser em algumas clientes só que a gente vai usar, não vão ser em todas as clientes, porque ficam realmente um fio muito grande. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de escolher o fio que a gente vai colocar na sua cliente. Você quer entender como escolher o fio certinho, o tamanho de fio certinho? Então presta atenção nessa dica que eu vou dar para vocês agora, tá? Qual o tamanho ideal de fio que eu vou colocar na minha cliente, considerando que ele seja saudável para os olhos dela? Então a gente vai primeiro, deixa eu tirar o óculos aqui de novo. A gente vai primeiro medir o olho da cliente, mede de ponta a ponta, do canal lacrimal até o canto externo do olho da cliente. Mede o olho dela, divide por 3. 1/3 desse olho, um pedacinho desse quadrante que você dividiu, é o máximo que você vai usar no olho da sua cliente. Então vamos lá que eu medi meu olho aqui, dividi por 3, o máximo que deu naquele pedacinho foi 11 milímetros. Então, cílios, máximo que você vai usar ali é 11 milímetros, tá? Essa é uma forma de você calcular o fio que você vai usar na sua cliente. Uma outra forma de você fazer isso é medir o fio natural da sua cliente, tá? Por quê? Dessa medida que a gente faz dos olhos da cliente, mais ou menos vai dar entre 2 a 3 números de cílios maior do que o cílios natural dela, tá? Essa é uma média que a gente faz, tá? E falo por experiência que isso acontece muito aqui no meu estúdio, tá? Então, eu meço o comprimento do olho da minha cliente, mas eu também vou lá e confiro qual que é o tamanho dos cílios natural dela. Medir os cílios natural dela, o maior fiozinho que ela tem aqui, aí eu vou calcular qual é o fio que eu vou colocar ali em cima, tá? Então, usando sempre de 2 a no máximo 3 milímetros maior do que o fio natural da cliente. Você nunca vai usar uma extensão mais do que 3 milímetros maior do que os cílios da sua cliente, tá? E mesmo assim, quando a minha cliente chega para mim, é a primeira vez que ela vai fazer a extensão de cílios comigo, eu nunca coloco 3 milímetros grande. Eu sempre coloco 1 milímetro, no máximo 2 milímetros, para testar ali se ela vai gostar ou não daquela extensão de cílios. Próxima vez ela voltou pro retoque e falou, Cláudia, achei que tá lindo, mas eu quero aumentar. Tem como aumentar? Aí você vai e aumenta mais uma numeração no olho dela. Por quê? Senão você vai criar uma expectativa nela tão grande, você vai fazer lá, colocou 3 milímetros. Ela criou uma expectativa gigante, ela amou aqueles cílios, ela vai voltar e pedir para você aumentar. Você não vai conseguir aumentar mais. Aquilo é o máximo que você vai colocar nela, tá? Então eu sempre prezo por a primeira vez, faço um pouco mais delicado para ela acostumar com o comprimento, acostumar com o volume, acostumar com toda a extensão. Depois disso, aí sim eu vou e, se couber fazer, a gente aumenta mais uma numeração, tá? Mas é isso, de 1, 2 ou 3 milímetros no máximo maior do que o cílios natural da minha cliente. Então lá, se a minha cliente, eu vim com a reguinha, por exemplo, tem algumas pinças, eu gosto bastante, eu tenho umas pinças da Rastelli, tem uns modelos de pinça que vem com essa régua no dorso da pinça, tá? Então você consegue medir ali, eu encaixo bem na pálpebra da minha cliente, bem na raiz do fio natural dela, e eu meço o fio natural. Então, por exemplo, aqui, ó, o fio dela tá em 6 milímetros aqui, ó. O fio, onde eu tô medindo ali, tá? Onde tá a régua ali, ó, 6 milímetros. Então, se o cílio da minha cliente tá ali, 6 milímetros, eu posso aumentar no máximo 3 milímetros. Então, quais são as numerações máximas que eu vou colocar ali? Os cílios dela é 6. Eu posso colocar o 7, o 8
e o 9, tá? Então, são essas as numerações que a gente vai colocar no máximo no olho da minha cliente. Vamos fazer de conta lá que a numeração dela aqui deu 10, aqui 7, 8, 9, 10. Vamos supor que o fio natural dela caiu aqui, que é a média da brasileira, tá? A média da brasileira é lá 10 milímetros. Então, se os cílios dela é 10 milímetros, eu posso subir 3, então é 10. Eu posso colocar o número 11, o número 12, no máximo o número 13, tá? E lembrando que a gente não vai colocar 13 em todo o olho dela, a gente vai fazer toda uma composição para que os cílios dela fiquem bonitos. Por exemplo, vamos ver aqui no modelo. Aqui, ó, ela tem os cílios curtinho, aqui ela já tem os cílios maior, aqui no centro ó, ele fica mais volumoso e mais cheio, e aqui no canto, vendo que ele vai ficando mais fininho e mais curtinho? Então, eu posso colocar 13 em tudo, deixar aqueles cílios chapado? Não posso. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer conforme o cílio natural da minha cliente. Então, os cílios nossos, ele tem esse caimento aqui, ó. Ele é arredondado. Então, é isso que a gente vai fazer com a nossa cliente. Então, a gente vai começar mais curtinho, vai aumentando, e quando começar a chegar perto do final do olho, a gente começa a diminuir de novo, tá? Existem os mapeamentos, que a gente vai ter uma aula, se você não tá entendendo muito ainda sobre o que eu tô falando aqui, fica tranquilo que a gente vai ter uma aula só sobre mapeamento de olhos, tipo de mapeamento, se você vai entender como formar certinho o olho da sua cliente, tá? Então, cada cliente vai ser um mapeamento diferente e esse mapeamento cabe ali numerações e curvaturas específicas, mas a gente vai trabalhar numa aula específica só para isso, fique tranquila, tá bom? Falamos bastante já. Nossa aula de hoje, então, a gente falou sobre algumas outras características dos fios e dos materiais de extensão de cílios e como escolher a numeração perfeita. Lembre sempre que quando você vai fazer um trabalho para sua cliente, mais importante do que a beleza ou a estética é a saúde, tá? Então, a saúde do olho da sua cliente é extremamente importante. Se você pecar na hora que você está fazendo o seu procedimento de extensão de cílios e a sua cliente tiver ali alguma irritação, alguma alergia, algum desconforto, pode ter certeza que essa é uma cliente que não vai conseguir fidelizar em você, tá? E para nós profissionais que trabalhamos com extensão de cílios, cliente fiel é a cliente mais importante que a gente tem. Não que as outras não sejam, tá? Mas é a mais é uma das mais importantes. Por quê? A cliente fiel é aquela que vai garantir o teu faturamento mensal. Como ela volta com frequência, ela sempre vai estar na tua agenda, tá? Então, é uma cliente que você precisa realmente se esforçar para ter ali. Então, faça um procedimento bem feito, faça um procedimento bonito, mas, acima de tudo, faça um procedimento saudável, para que ela se sinta segura, ela se sinta confortável em voltar sempre para você, tá? Então, preste atenção nas espessuras e nos tamanhos que vocês estão colocando nas suas clientes e também a curvatura que você vai colocar na sua cliente. Eu sei que a cliente chega para você e fala, Cláudia, eu quero os cílios mais longos e o mais curvado que você tem. Ela, na verdade, não quer os cílios mais longos e o mais curvado, ela quer um cílios bonito, um cílios longo e um cílios bonito. Mas quem vai determinar como vai ser feito isso é você profissional, porque afinal de contas, você que estudou, você que está aprendendo aqui, você que está estudando, você sabe como fazer a composição perfeita. Então, você precisa entender o que a sua cliente quer, com base no resultado que ela espera ter, aí sim você escolhe o mapeamento perfeito. Então, se a sua cliente fala assim, Cláudia, eu quero abrir meu olhar, meu olho é pequenininho, eu quero ter um olhão grandão. Então, coloca a curvatura mais curvada que você tem. Você vai destruir o olhar da sua cliente, tá? Então, cílios curvados você vai usar para um tipo de pessoas, cílios mais retos você vai usar para outros tipos de pessoas, tamanhos a mesma coisa. E a gente tem que também considerar que às vezes você acha que vou colocar os cílios mais longos na minha cliente, ela vai ficar mais feliz. Dependendo do formato do olho dela, do tamanho dos cílios natural que ela tem, quanto mais longo for o fio, mais ralinho vai ficar os cílios dela. Porque daí vai ficar aquela raizinha pretinha, aquelas pontas parecendo umas patinhas de aranha, né? Aquela coisinha pra frente, assim. Então a gente tem que ter cuidado também com o tamanho que a gente vai colocar, porque se a gente colocar um tamanho errado, a gente não vai deixar os cílios dela tão bonito quanto ela gostaria, tá? Então, essas são as dicas de hoje, esse é o conteúdo de hoje. Se você não me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com suas amigas. Se você tem dúvidas, se você quer me dar alguma sugestão de tema, pedir algum tema específico, coloque aqui nos comentários aqui embaixo. E nos encontramos no próximo vídeo. Beijo e até mais!